antes de tudo, antes de trazer o Fernando Miller, ele vai chegar daqui a pouquinho, eu quero começar com vocês compartilhando aqui um texto do Reinaldo Aragon, que é pesquisador, um jornalista especialista na questão da comunicação por Big Techs, nessa dominação que a extrema-direita faz no mundo através da informação. Então, eu quero trazer para vocês um texto dele, eu quero, inclusive, compartilhar esse texto, porque eu acho que tem tudo a ver com esse momento dessa queda da extrema-direita. Eu não digo a queda, mas esse bate-cabeça que está rolando no Centrão, extrema-direita, família Bolsonaro, e se candidata, não se candidata, quem que vai ser, quem que não vai para o Senado, vai para o governo do Estado. Então, eu queria trazer para vocês toda essa articulação que é feita desde 2018 para que o Bolsonaro fosse eleito e que nós tivemos aqueles 4 anos terríveis. E trazer para vocês essa reflexão sobre como que isso é feito, por que isso existe, essa máquina invisível da direita. Então, aqui querem manipular o Brasil até 2016. Então, ele tem aqui, é super legal as ilustrações que o Reinaldo Aragon traz, das igrejas fundamentalistas aos think tanks, financiados por bilionários estrangeiros, um novo ecossistema de manipulação está sendo armado para desestabilizar o governo Lula e criar o caos até as eleições de 2026. Eles aprenderam com o passado e agora voltam mais sofisticados, mais discretos e mais perigosos. A guerra cultural, psicológica e informacional contra o Brasil entrou em sua fase final. AstroTurfing, com IA, igrejas com verba estrangeira, influenciadores a solto e uma mídia conivente pronta para incendiar o país. Esse artigo expõe, com nomes e métodos, as engrenagens da nova ofensiva que pretende transformar a democracia brasileira em cinzas. Então, a gente vem acompanhando aí o Silas Malafaia, como sempre, à frente, quase que um cabo eleitoral do... Quase não, né? Um cabo eleitoral de Jair Bolsonaro, sempre ali. Então, aqui o retorno dessa guerra invisível da informação reativado. O campo de batalha não tem tanques, mas tem feeds. O inimigo não usa uniforme, mas hashtags. E as armas não disparam balas, disparam emoções. As mesmas engrenagens que incendiaram o país em 2018 e 2022 continuam ativas, agora mais sofisticadas, mais automatizadas e mais difíceis de rastrear. O método ganhou um nome técnico, mas a essência é antiga. Astrosurfing, a simulação de um movimento popular fabricado por interesses econômicos, políticos e religiosos. É a grama sintética da opinião pública. Nos bastidores, o que parece clamor espontâneo nasce em agências digitais, grupos empresariais e redes religiosas que fabricam consenso e raiva sob medida. De dentro de escritórios com ar-condicionado, cria-se o povo indignado, que grita nas ruas e nas redes. Cada mensagem, cada vídeo, cada meme, aparentemente orgânico, é calibrado para acender uma fagulha emocional, medo, indignação e desconfiança. Então, o que eu quis trazer nesse texto do Reinaldo Aragon falando das mensagens em massa que foram usadas para manipular as eleições, e que em 2022 essas ações também levaram ao golpe, né, a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, para desacreditar as urnas, para desacreditar as instituições, e até hoje se fala da ditadura do Supremo Tribunal Federal, a questão das vacinas também, desacreditando a ciência. Então, em 2025, a gente tem aí essa onda, né, da inteligência artificial, que eu acho que talvez o nosso maior vilão aí. A IA está muito mais potente hoje, por conta, a gente vê tanto por conta das propagandas, e no Facebook, Instagram, TikTok e todas as redes sociais que nós temos acesso, esse astroturfing, que é dito aqui no texto, é a arte de fabricar opinião pública com dinheiro privado. Então, você tem uma igreja, partido, grupo de interesse que cria a ilusão de um movimento,
né? De como se tivesse tendo várias pessoas, esses bots, esses robôs que entram em lives, que começam a falar conosco durante no chat, replicado em grupos de WhatsApp. Então, eu tenho certeza que em diversos momentos vocês se depararam com pessoas da família que justamente têm acesso a essas notícias pelo WhatsApp e essas mentiras, essa rede, essa massificação que é criada para obedecer os interesses da extrema-direita, né? Então, colocando, entendendo que o que é mais importante sobre os Estados Unidos, que eu entendo, acompanhando alguns analistas, obviamente, né? Aqui nós estamos para transmitir informação para vocês, mas o que os analistas nos dizem com relação aos Estados Unidos, e que eu concordo muito, é a questão de que os Estados Unidos, ele sabe colonizar, ele sabe dominar. Não é um país, eles não são aquele país que simplesmente vai entrar em outro para levar democracia, para fazer acordo ou qualquer coisa nesse sentido. Eles entram para dominar. Então, é muito importante trazer essas dominações em massa que acontecem dentro do nosso país, porque o que acaba acontecendo? Essas big techs, essas grandes empresas que dominam as nossas redes sociais, que acabam detendo esses servidores, elas acabam transmitindo essas informações e não sendo punidas. Então, elas transmitem informações falsas, informações mentirosas. João Sérgio aqui, inclusive, é rato em encontrar esse tipo de fake quando é disseminada para esses contatos, para essa rede de manipulação da extrema-direita. Então, é muito importante trazer essa informação para vocês, para que nós entendamos quem é o nosso verdadeiro inimigo. Então, o nosso verdadeiro inimigo hoje é a tecnologia, são as máquinas também, por óbvio, aqueles que as usam e que não têm informação ou não querem. Eu falo que eu gosto de utilizar muito um termo com relação a isso, é a ignorância seletiva a serviço dos próprios interesses. A grande questão é que cada um abraça aquilo que acredita porque está em conformidade com aquilo que quer, com aquilo que possui. Então, ninguém quer sair da sua zona de conforto. É muito mais fácil você abraçar um discurso de que vai ter uma aplicabilidade de um imposto pelo Haddad, ou uma taxa pelo Ministério da Fazenda, que vão taxar o seu Celta e a sua Havaiana e a sua bicicleta no estacionamento da sua casa, porque isso é mais conveniente para você, é mais conveniente para a sua vida. Você acreditar na fake news, você abraçar a fake news, do que você se desconstruir e entender que nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas no nosso país, ali na extrema pobreza. Isso, claro, em todos os governos do presidente Lula, sempre houve um combate a essa fome extrema, a essa situação de pobreza absurda, mas essa massificação das informações falsas, ela justamente contribui para que as pessoas acreditem que elas sustentam parte da nossa população por Bolsa Família, e que elas vão ser taxadas porque elas são de classe média baixa e elas têm um carro e um apartamentinho na Coab, e elas acham que isso é sobre elas. Então, todas essas notícias é para que se faça acreditar de que o nosso governo é um governo que quer prejudicar o povo, e é um governo corrupto, e tanto mais. E, é claro, a serviço dos Estados Unidos, porque justamente na América é onde fica, a gente fala América, né, que tem toda essa America, Make America Great Again, mas assim, é justamente nos Estados Unidos onde ficam esses servidores, esses grandes servidores, as grandes empresas que também possuem filiais aqui no nosso país e que querem dominação, dinheiro,
as nossas, como já falaram aqui diversas vezes, as nossas riquezas, a Amazônia e os nossos minérios e terras raras e tudo aquilo que a gente já sabe, a cavadinha do narcotráfico na Venezuela para que os Estados Unidos fiquem lá bombardeando as embarcações, para dizer que está ali tentando combater o narcotráfico da América Latina e o terrorismo. Então, é muito importante trazer todas essas informações. Claro que eu trouxe aqui de uma forma en passant, porque é um assunto muito profundo. Prometo trazer especialistas nesse assunto para falar como essas fakes são criadas, porque existe toda essa máquina nacional e internacional, com essa ajuda dessas grandes empresas internacionais, aliadas aos Estados Unidos, ao presidente Trump, que justamente e tem isso daí também é muito importante falar do lobby, o lobby israelense que existe, dessas empresas também. Então, por isso que muitos dos grandes empresários brasileiros, eles nunca vão deixar de apoiar o sionismo, porque também existe esses interesses dos grandes, que são os ricos do nosso país, e que são os ricos dos Estados Unidos, os ricos da Rússia e de tantas outras potências que são que existe ali uma parte da sociedade judaica de bilionários e milionários. Então, são diversos fatores que contribuem para essa dominação. E, é claro, a extrema-direita aqui, e a gente vai desconstruir ao longo dessa live, a extrema-direita aqui abraça muitos desses fatores e muitas dessas ideias, porque, claro, recebem dinheiro para isso e eles não estão preocupados com o nosso povo, eles não estão preocupados com o novo Brasil, com a redução do IR para aqueles que ganham até 5 mil, ou em taxar os milionários e bilionários. Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em manter os seus interesses ou ganhar ainda mais. Então, aqui, queria começar a live falando sobre isso com vocês, porque nós vamos trazer informações aí sobre essas brigas, esses desentendimentos da nossa extrema-direita, que isso é muito importante para cada vez mais a gente combater essa guerra híbrida da informação. Porque quando você vê esses políticos que têm interesse em destruir a nossa nação, porque não tem outra, para seus próprios interesses e para manter as suas vidas ali no mais alto ganho financeiro, e, claro, manter esses líderes, que aí, no caso, seria o Bolsonaro, na situação em que ele está, Jair Bolsonaro, nesse momento, como condenado, mas agora tentando colocar outro em seu lugar para que essa extrema-direita ela continue, esse projeto continue, e essas brigas, esses desentendimentos entre os partidos, entre o próprio clã da família Bolsonaro, é muito importante para mostrar que essa extrema-direita está cada vez mais enfraquecida no nosso país, e a importância desse momento diante dessa guerra híbrida que nós vivemos no mundo. Então, a gente sabe, tem partidos de extrema-direita na Europa, no próprio Oriente, nós vemos a própria Rússia. Vamos falar aqui que a União Soviética passou já faz um tempo, então os seus interesses, o posicionamento do Putin é comercial, é de interesse financeiro, é capitalista, é de extrema-direita. Então, todos esses de extrema-direita, esse levante mundial de autoritarismo é extremamente preocupante, mas eu acho importante dizer para vocês aqui que no nosso momento de Brasil estamos tendo já algumas baixas e algumas derrubadas nesse cataclisma e nesse mecanismo que é a extrema-direita, o fascismo e o autoritarismo no nosso país, aí que foi, de certa forma, no governo executivo, no governo federal, quebrado pela eleição do presidente Lula, e agora a gente aí tentando
bravamente a reeleição em 2026, nós estamos falando disso todos os dias, e mostrar para vocês não só esse desentendimento entre esses políticos da direita, mas os feitos do nosso presidente que estão mostrando que não só a briga a punir os nossos criminosos, os nossos antidemocratas, os nossos militares que tentaram dar um golpe de Estado, o quanto isso também é importante, mas, acima de tudo, fazer com que a nossa nação se mantenha democrática através de grandes feitos, através de decisões, através de projetos, e como a gente tem aqui a votação do fim da escala 6x1, e tarifa zero, e o próprio gás, esses dias também, para aqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade, para que eles possam ter acesso a uma fatura mais assistencial ali por um período. Então, queria trazer todo esse pensamento para vocês aí, para que nós comecemos o nosso programa refletindo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.